Bem-vindos todos. Meire, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E é um prazer tê-la conosco nesta tarde. E vamos dar início à nossa palestra, então. Eu vou ler do livro Ajuda-te, de Frederico Menezes, ditado pelo Espírito Marta, fazer a mensagem inicial. A mensagem número 7, e a luta. Buscai e achareis. Não te canses de elaborar. E da lei que buscamos, o que buscamos, encontremos, se positivo ou negativo, pois somos responsáveis pelas próprias obras. Busca os teus sonhos com ardor, sonhos nobres, firmes, positivos. Cria ao teu redor uma atmosfera de realizações morais. Busca primeiramente este reino de luz e o resto virá por acréscimo. Necessitamos evitar esforços. A porta da realização não abrirá sozinha. É preciso que a empurremos, que a toquemos para que ela sinta-se procurada. A vitória é questão de tempo, e o tempo será resultante do nosso dinamismo, da nossa convicção. A lei é sábia, constante e justa. Quem a procura, a encontrará em sua previdência. Quem recorre à sua grandeza, sabe-se-lhe providente. Vai à luta com mais belos sentimentos e a mais profunda disposição. Ilumina-te com o farol da confiança e atravessa os desafios com o archote da fé inquebrantável. Usa o Evangelho como teu instrumento do dia a dia. Ele é prático e é o rumo para as mais belas realizações. Afinal, o Deus dos céus é o Deus da terra. Tudo lhe pertence e tudo caminha para os seus desígnios. Bem, vamos fazer a prece inicial, então, para logo após a nossa amiga Meire iniciar a palestra. Então, levemos nossos pensamentos ao amigo Jesus, agradecemos inicialmente, vamos agradecer o pão de cada dia, agradecer a nossa saúde, agradecer a oportunidade de estarmos aqui participando desse momento de luz, de paz, de confraternização e de muita sabedoria. Que Jesus possa amparar os corações que sofrem, amparar as famílias que choram a perda de seus entes queridos, possa amparar a todos aqueles que se encontram em depressão, desespero, que possam receber essa paz, esse abraço fraterno do amigo Jesus. Que todos se sintam abraçados e amparados pelo Divino Mestre, que jamais nos deixe desamparados. Que assim seja. Meire, pode dar início, por favor. Muito obrigado. Obrigada, Lécio. Obrigada a todos pelo convite que nos foi feito de estar com vocês nessa tarde, nesse sábado nublado, né, para a gente aqui, e nos propõe a uma boa conversa, né, um cafezinho, né, uma coisinha bem gostosa, né? E o tema é um tema que muito me comove, é um tema que particularmente me tocou muito a sua construção. Jesus, médico de homens, médico de almas. Porque todos nós procuramos em Jesus a cura para as nossas enfermidades. E nós precisamos entender a forma, a terapêutica que Jesus usa para tal providência. Então, nós vamos utilizar uma passagem do Evangelho, que nós vamos encontrar lá em Marcos, capítulo 8, de 22 a 26, que é justamente a passagem da cura do cego de Betsaida. E eu vou ler um trechozinho da passagem, depois nós vamos fazer alguns comentários sobre o texto, vamos conversar um pouquinho mais sobre o método de ensino de Jesus e vamos entrar posteriormente na terapêutica do Cristo em 4 passos. Então, vamos lá, começar nesse instante a parábola, a passagem. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso,
tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E Jesus mandou para casa, dizendo: não entres na aldeia. Aqui nós encontramos uma pista para a grande profundidade do texto que nós acabamos de ler. No último versículo, nós ficamos com uma pequena dúvida, porque parece que Jesus está se contradizendo. Porque ele diz para o paralítico não, cego, volta para a tua casa, mas não volta para a aldeia. Parece um paradoxo. Já pensou? O Nezeba fica ali entre Ponta Grossa e Vergel, né? Aí imagina, diz bem assim, olha, pessoal, vocês vão para o Nezeba, mas não podem ir para o Vergel. Vocês já imaginaram a situação? Como é que vocês vão chegar na casa se você não passar pelo bairro? É isso que Jesus estava dizendo nesse momento para ele, para aquele que foi curado. Volta para a tua casa, mas não vai para a aldeia. Mas aí é nesse ponto, é nesse aspecto que encontra-se todo o entendimento espiritual desse texto. E o que é que Jesus está querendo nos dizer com essa informação? Volta para a tua casa, mas não volta para a aldeia. Para nós entendermos melhor, nos debruçarmos melhor sobre essas mensagens do Cristo, nós vamos conversar rapidamente sobre o método de ensino que Jesus utilizava. Naquela época, era muito comum entre os rabinos, entre os profetas e entre os mestres, eles desenvolverem os ensinamentos através do que eles chamavam de encenação simbólica, ou então de parábola da ação. E como isso consiste? O que isso significa? Detalhe que nós vamos encontrar essas situações no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós pegamos um pequeno exemplo lá em Jeremias, no capítulo 19. Jeremias nos relata o seguinte: Deus fala com ele é Jeremias, e lhe dá uma orientação para fazer o seguinte: olha, Jeremias, você vai lá, vai comprar uma botija, né, uma bilha, e vai chegar do centro da cidade de Jerusalém, e na frente de todo mundo, você vai quebrar a botija em plena praça pública. Vocês estão imaginando a cena, pessoal? Vocês estão percebendo isso? Chegar ali, em pleno shopping, vamos assim dizer, no dia 23, 24 de dezembro, que está lotado, né? E mesmo com a pandemia, teve muita aglomeração, pegar um jarro bem grande, no horário de maior movimento, você chegar ali e espatifar um jarro. Era isso que Jeremias fez. Se isso acontecesse com um de nós, não tenha dúvida, né? Olha, pega que tá doido, interna que o negócio não tá bom, não é? Mas aí é justamente que está o ensinamento. Aí é que se encontra a encenação simbólica. É onde, por muito mais do que com palavras, através de uma ação, através de uma encenação, eles passavam o ensinamento, eles passavam a orientação. E Jeremias depois explica a situação. Olha, tá vendo isso que aconteceu com a bilha, com o jarro, com a botija, que foi quebrada ali em praça pública? Pois é isso que vai acontecer com a cidade de Jerusalém se as pessoas não mudarem os caminhos que têm escolhidos. Isso porque a população, o povo, eles estavam se afastando da verdadeira essência das leis divinas e haviam se entregado à idolatria, haviam escolhido caminhos escusos para eles, né? Haviam perdido a rota, tinham deixado os ensinamentos de lado. E aquelas seriam as consequências se eles não retomassem os passos. Porque um dos papéis do profeta, algumas pessoas dizem que era só esse, mas não era. Um dos papéis dos profetas era justamente alertar o povo para que eles alterassem o caminho, alterassem o destino que eles estavam se conduzindo. Esse era um dos papéis que os profetas tinham para as pessoas que ali encontravam-se.
através de uma encenação, era transmitido um grande ensinamento. E nós vamos encontrar esse tipo de situação, de encenação simbólica, de parábola da ação, em Isaías, em Ezequiel e muitos outros. No Novo Testamento, eu vou trazer uma passagem com Paulo, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Paulo estava para ir a Roma, levando a mensagem, as verdades libertadoras do Cristo, e ao estar se preparando, ele recebeu um mensageiro de Tiago, que bateu-lhe a porta e disse, olha, Tiago está te chamando, ele está querendo que você vá lá para Jerusalém. Paulo resiste um pouco, afinal ele tinha todo um planejamento. E diz, olha, agora não vou não. Olha, mas Tiago está pedindo que você vá, diz que é urgente. Então ele meio que assim decide ir. Chegando lá no porto de Cesareia, a caminho de Jerusalém, ele encontra um profeta chamado Ágabo. E Ágabo diz a Paulo que, em obediência a Deus, ele ali encontrava-se na Cesareia para encontrar com Paulo. Aproximou-se de Paulo, desamarrou o cinto de corda que Paulo trazia amarrado à cintura, atou suas mãos e os seus pés e fica deitado no chão. Tá doido, né? Manda internar também que não tá legal, não. Mais uma vez, é a parábola da ação, mas o ensinamento estava sendo transmitido naquele instante. Só que Paulo, ele era rabino, como Saulo, e aí ele compreendeu o método que o profeta estava utilizando. E Ágabo, logo após, confirmou a Paulo. Isto, Paulo, é o que vai acontecer ao dono desse cinto. Ele será preso pelos gentios quando chegar a Jerusalém. O que de fato ocorreu. Paulo passou 2 anos preso, depois foi para Roma, não mais como um homem livre, mas como prisioneiro do Cristo. Então percebemos que no tempo de Jesus também era muito comum ter as parábolas da ação. Nós é que muitas vezes não compreendemos, não entendemos algumas passagens do Evangelho. Por isso que é importante nós compreendermos como era a cultura e os métodos de ensinamento naquela época. Por exemplo, Jesus, em várias ocasiões, procedeu com esse tipo de ensinamento. Quer ver? Lá na figueira seca. Quando Jesus seca a figueira seca, obviamente ele está fazendo uma encenação simbólica. A figueira tinha uma representação simbólica, como tudo ali, né, que acontecia ao redor da figueira. Ele tinha uma orientação superior a passar para todos. Outro momento que nós vamos observar essa encenação é quando Jesus subia ao monte para orar. É óbvio que Jesus não precisaria subir em canto nenhum para orar, ele sabia que podia orar em qualquer lugar. Mas, ao subir no monte para orar, ele queria passar uma informação. Que informação seria essa? No momento da prece, estamos em instante de elevação espiritual. Outro momento que muito me chama a atenção é quando Jesus caminha sobre as águas. Aquilo dali é fantástico, aquilo dali, né? Eu e vocês, tenho certeza, somos como Pedro, a gente vai logo afundando. Mas Jesus caminha sobre as águas. Ele estava transmitindo a mensagem através da encenação simbólica. E que mensagem era essa? Nas águas, para a cultura, de uma maneira geral, daquele povo, representava o elemento material. A água representava a vida material. Então, Jesus caminhando sobre as águas, ele está passando a mensagem de que é um espírito em completo domínio sobre a matéria. Aí nós perguntamos, qual a definição de espírito puro? Aquele que não sofre mais a influência da matéria de nenhuma forma. Jesus estava transmitindo a informação de quem ele era naquele instante. Jesus caminha sobre as águas, Jesus transcende a matéria.
A vida de Jesus é de tal forma, os seus ensinamentos são de tal forma simbólicos lá, que no livro Vinha de Luz, Emmanuel, no capítulo 104, nos traz uma informação muito interessante. Ele diz que toda ocorrência na vida de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Cada gesto, cada acontecimento tem um ensinamento. E cada vez que nós nos aprofundamos no Evangelho, nós vamos percebendo isso com muito mais propriedade. E a doutrina dos Espíritos nos traz os recursos benditos para que possamos ser auxiliados nesse propósito de entendimento. A doutrina nos permite pegar cada detalhe que aparentemente nos passa desapercebido. A doutrina espírita, ela nos ajuda a tirar a casca, e ao tirarmos aquela casca, nós vamos na intimidade daquela fruta, na intimidade daquela situação, e pegamos a sua essência, pegamos o mais importante. Deu para compreender isso aí, né, pessoal? Então, vamos dando sequência às nossas reflexões. Acredito que já percebemos que tudo quanto Jesus fazia, trazia-nos a todos um grandioso ensinamento, e eu tenho certeza que vamos ficar bem mais atentos à sua mensagem, tentando fazer a captura do sublime ensinamento que ele estava utilizando. E essa é apenas uma das didáticas que Jesus utilizou, porque ele utilizou outras didáticas também. Temos que entender que nesse tipo de ensinamento, cada local, cada momento, cada personagem é uma representação simbólica. Então, na passagem do cego, que nós lemos logo no primeiro momento, nós temos um bom número de personagens, né? Então, vamos conversar rapidamente sobre o cego. Quem representa o cego? Qual é essa representatividade do cego para nós? O cego, meus amigos, ele é o símbolo de todo o indivíduo que passa por dificuldades, todo o indivíduo que passa por enfermidades. Sempre nós trabalhamos na causa do mestre, é preciso tentar perceber o olhar de Jesus no sentido do que para ele representa a saúde, porque normalmente nós associamos a saúde ao bem-estar do corpo físico. Então, estar saudável é estar com o corpo físico saudável, mesmo que os nossos espíritos estejam cheios de problemas, mesmo que a nossa mente esteja numa completa bagunça. Se o nosso corpo está bem, nós estamos saudáveis, e não é exatamente assim. Precisamos entender também que Jesus, ele, ao olhar para nós, ele não está vendo corpos, ele está vendo ali espíritos imortais, que somos todos nós. Então, Jesus, ao olhar o cego de Betsaida naquele momento, ele estava adentrando na intimidade espiritual daquele que estava lhe procurando. Por isso que Jesus, ele não curava corpos, Jesus auxiliava na cura do espírito imortal. Esse é o grande foco de Jesus, a cura dos nossos espíritos que encontram-se enfermos, porque toda enfermidade física, toda enfermidade do qual nos traz o incômodo, nos traz as dores, ela tem uma causa anterior, uma causa principal para tudo isso. Precisamos compreender que o nosso corpo físico, ele funciona como uma espécie de esponja. E essa esponja, ela vai absorver todas as desarmonias que nós criamos no nosso perispírito. A enfermidade física, na verdade, ela é apenas a ponta do iceberg. Ela é apenas a ponta de um processo muito mais profundo, muito mais delicado. Porque nós temos uma enfermidade muito maior. Nós temos uma enfermidade causal, que é dessa causa que se originam todas as enfermidades que nos incomodam.
Quem poderia imaginar qual é essa enfermidade? Para nós pensarmos, que enfermidade é essa? Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 617, quando ele nos diz que o egoísmo é a grande epidemia do mundo. Olha, gente, não tem coronavírus, não. A grande pandemia da humanidade é, sem dúvida nenhuma, o egoísmo. É o egoísmo que nos levou a nos encontrarmos na atual situação em que a humanidade encontra-se, vivendo essa experiência de profundas reflexões e de percepção da fragilidade da vida humana através de um vírus invisível, mas de difícil combate, que, se vamos levar na brincadeira nesse momento, ele está dando ainda de 5-0 na gente, né? Porque mesmo com as questões de vacinas, estão se preocupados se essas mutações irão ser, a vacina será eficaz diante dessas mutações. Mas vamos em frente, com fé, com esperança, com serenidade, trabalhando a saúde íntima de cada um de nós. Porque quando nós desenvolvemos imunizações íntimas, as enfermidades provacionais e expiatórias não mais nos atingem. Porque precisamos também entender que todo o sofrimento que existe na humanidade atualmente significa que a humanidade encontra-se afastada das leis divinas. E isso diz respeito diretamente à forma egoísta com que nós nos colocamos diante do nosso próximo, diante da própria natureza, diante de nós mesmos. E é nessa causa geradora de todas essas desarmonias que Jesus vai atuar. Porque o sofrimento só surge em nossas vidas quando nós nos afastamos das leis divinas. E não podemos esquecer que somos espíritos imortais, porque por mais que hoje nós estejamos nos esforçando para seguir as leis divinas, não são simplesmente as leis humanas, as leis divinas, nós somos espíritos imortais e temos um ontem a perceber, talvez até a espiar e até a provar que estamos melhores do que acreditamos ser. Mas não tenhamos dúvida nenhuma de que nós fomos criados para sermos felizes. As leis de Deus foram feitas para a felicidade dos seus filhos. Alguém pode perguntar, Meire, onde é que você encontrou tal situação? No Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, na questão 614. É a questão inaugural da terceira parte, quando Kardec pergunta aos guias da humanidade o que é lei natural. E eles respondem que lei natural é a lei de Deus. Ela diz ao homem o que ele deve fazer e o que deve deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando da lei se afasta. Então, a lei divina é como se ela tivesse sido construída percebendo a nossa felicidade, percebendo como nós precisaríamos nos locomover, como nós precisaríamos fazer as devidas escolhas de nossas vidas. Posto tal situação, acredito, desse entendimento de que a enfermidade, a situação causal da enfermidade física é justamente o egoísmo cultivado em cada um de nós, e que o cego de Betsaida, nesse momento, ele representa todos aqueles que encontram-se cegos espiritualmente falando, cego pelo egoísmo, cego pelo orgulho, cego pela vaidade, pela arrogância, cego da sublimidade das orientações superiores da própria vida. Então, esse cego, ele está ali representando-nos nesse instante, com essa enfermidade que gera tanto sofrimento para ele, na oportunidade que ele vivenciou essa passagem, e que também venha nos representar nesse instante. Então, o cego ali, ao nos representar, nós podemos observar que ele realizou alguns esforços. Ele realizou alguns esforços para chegar
até Jesus, né? Ele não chegou a Jesus sozinho, porque muitas vezes nós encontramos um nível de enfermidade que não temos condições de encontrar Jesus de qualquer forma. O cego ele foi levado por alguns indivíduos, né? Esse já é o segundo núcleo, digamos assim, de personagens dessa passagem de Jesus, né? Ele levantou-se à procura de pessoas o ajudaram. Aí a pergunta para a nossa reflexão: quem são essas pessoas, esses indivíduos? Porque eles não têm nome, não é relatado nome, são simplesmente personagens anônimos do Evangelho. E se nós nos debruçarmos sobre outras passagens do Evangelho, nós vamos perceber que é uma coisa muito frequente haver citações de personagens, de amigos anônimos. E quem representam, simbolicamente falando, nas nossas vidas, esses amigos, sem dúvida nenhuma, representam os nossos benfeitores espirituais, os nossos amigos espirituais que têm trabalhado durante séculos para nos levar até Jesus. E eu tenho certeza que esses amigos estão muito felizes, porque nós estamos aqui reunidos, conversando e refletindo acerca da sublime mensagem do Cristo para as nossas vidas, né? Então, esses amigos espirituais levam o cego até Jesus. E quantos de nós, isso não aconteceu conosco, melhor dizendo, né? Como nós chegamos à própria doutrina hoje? Quem nos conduziu, ou já alguns podem ter já renascido aqui na Terra, em casa, ligado diretamente à doutrina, mas a maioria não foi assim. Tem até uma história bem rapidazinha que acontece lá no livro Ave Cristo, do Espírito Emmanuel, que relata o esforço de um pai espiritual para aproximar o seu filho do mestre. Esse espírito ele estava totalmente afastado das diretrizes do amor. E esse pai espiritual era um espírito de elevadíssima hierarquia. E ele tinha um sonho que era justamente aproximar esse filho rebelde de Jesus. Essa entidade gastou 2 reencarnações para isso. Morreu na primeira tentativa em consequência dos equívocos do filho do seu coração. Voltou para mais uma reencarnação com o filho e dessa vez ele conseguiu finalmente aproximá-lo de Jesus. Vejam bem, conseguiu aproximar esse filho do seu coração de Jesus. Daí por diante é entre ele e Jesus. Daí por diante é entre cada um de nós e Jesus. Então, com esses entendimentos, percebendo que nós podemos nos colocar em determinado aspecto como esse cego, porque de alguma forma nós também temos uma cegueira, né? E nós estamos aqui na misericórdia divina, mas somos conduzidos, porque temos um planejamento reencarnatório do qual fazia parte termos de contato a um trabalho efetivo na doutrina dos espíritos. Havia um planejamento, e como nós nos portamos ou nos conduzimos, aí é cada um com a sua própria consciência. Então, nós vamos agora refletir na terapêutica do Cristo, na terapêutica de Jesus em 4 passos. Então, lembrando só que o cego saiu, levantou-se com amigos, seguiu com Jesus, Jesus tirou da aldeia e ele foi para lá para receber a cura. Então, vamos lá nos 4 passos. Primeiro passo, para qualquer nível de enfermidade que nós nos encontramos, seja ela física e principalmente espiritual, é reconhecer-se que estamos enfermos. Porque o pior paciente é aquele que não reconhece a sua enfermidade. É aquele que insiste em dizer que está bem, que não tem nada e não quer tomar os medicamentos. Então, o primeiro passo para conquistarmos essa saúde, essa cura que nós queremos, é nos reconhecer enfermos. É reconhecer que temos a necessidade de melhorarmos em determinados aspectos de nossas vidas e escolhermos melhor. E não fazer como os fariseus que viam erro
e pecado em tudo que os outros faziam, e não enxergavam aquilo, a postura que eles mesmos tinham diante da própria vida. Então, o primeiro passo é realmente se perceber enfermo, é reconhecer as nossas dificuldades, é reconhecer as nossas enfermidades e querer mudar. Porque eu posso reconhecer que eu estou doente, tá? Mas eu não quero mudar, não. Não tá tão bom assim. É porque de vez em quando que dói um pouquinho, mas... Então, não adianta nada. Não adianta se aproximar benfeitor espiritual, não adianta se aproximar aqueles que nos amam, porque nós simplesmente sabemos que não é certo, mas nos comprazemos naquilo que é errado. Isso descreve bem o papel o processo obsessivo, né? Por que é tão difícil vencer uma obsessão? Porque, na maioria dos casos, a obsessão, no seu início, nos deu prazer. Depois que se instalou e começou o incômodo, de certa forma, inicia-se um processo mais duro de redenção sobre esse aspecto. Mas a grande dificuldade de vencermos os processos obsessivos é que eles, muitas vezes, encontram em nossa intimidade a força para se manterem. Então, esse esforço, é perceber que nós queremos ser, que nós somos enfermos e que nós queremos estar melhores, nós queremos melhorar. É aquela questão, eu quero me renovar, porque Jesus não vai fazer a caminhada comigo, por mim, ele vai fazer a caminhada comigo. Vamos começar uma caminhada com Jesus, sob novas bases, sob novos aspectos. Jesus dá a mão. Você quer caminhar comigo? Ele dá a mão. Ele está nos convidando a caminhar, mas nós vamos se nós quisermos. Ou não basta se jogar nos braços de Jesus e me carregue, Senhor. Não, ele não vai te carregar. Ele vai, naquele primeiro momento, lhe acalentar e fortalecer. Bora, fica de pé, agora tu vai ter que caminhar. Porque ninguém salva ninguém, ninguém cura ninguém. É um processo íntimo. É um processo de vencer a nós mesmos. Nós precisamos, para promover essa cura, sair da posição de estagnação em que muitas vezes nós nos colocamos. Estagnação espiritual, eu estou falando. Nos reconhecermos dessa forma e querer fazer as coisas diferentes é uma necessidade para que nós possamos seguir nesse processo curativo com Jesus. Porque a cura real, ela vai dar-se mediante a nossa mudança de hábito, a nossa mudança de sentimento. Se eu não quero mudar, nem Jesus vai fazer isso por nós. Ninguém nos cura, meus amigos. Só existe uma cura, que é a autocura. Só existe essa cura. Não adianta nós nos iludirmos. Eu vou para a casa espírita tomar passe para me curar. Você não vai se curar com passe. Porque ninguém tem o poder de curar ninguém. Alguns médiuns têm um potencial energético que promove a recuperação lesionada, digamos assim, de certos tecidos, de certas células. Ele tem esse fluido magnético curador. Mas nós temos que entender que a doença é da alma. E ele pode promover essa aparente cura, mas se eu não mudei os meus hábitos, e se a situação anterior, a causa pelo qual aquela doença aparece, se exteriorizou, não foi curada, o mal vai estourar em outra parte do corpo. Nós temos que ter esse entendimento. É por isso que não existe a cura, existe a autocura, que é a mudança de cada um de nós. E é por isso que nós precisamos abraçar o Evangelho de Jesus. Porque é no Evangelho de Jesus que nós vamos encontrar um conjunto de textos, vamos encontrar um modo de vida que vai nos orientar a como fazer, como viver e como nós vamos agir. Então, o Evangelho de Jesus, ele não é simplesmente um livro,
não é simplesmente histórias que Jesus nos passa na recomendação. Ele é suporte de força para promover a mudança em nós, se nós quisermos verdadeiramente essa promoção. Então, esse é o primeiro aspecto da cura, é o primeiro grande passo, reconhecer a minha enfermidade e querer ser curado. Esse é o grande primeiro passo. Depois Jesus pega na mão do cego, continuando com a passagem da passagem, ele pega a mão do cego e o tira da aldeia. Jesus podia curar ele ali mesmo. Jesus é Jesus. Os Espíritos nos informam, quando Kardec faz a pergunta extraordinária, que quem é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia? A resposta é Jesus. Ele ali disse tudo. Jesus é o ser mais perfeito. Não tem outro. Não tem outro. Ele é o ser mais perfeito. Ele é o modelo e guia da humanidade. Não tem outra comparação. Então, obviamente, Jesus podia curar ele ali mesmo. Como diz Lacordaire, lá na Revista Espírita de 1868, no Livro dos Espíritos, nós temos uma escala espírita que vai até espírito puro. Os espíritos puros, que foi a primeira referência que nós fizemos agora há pouco. Nessa Revista Espírita, Lacordaire nos traz uma nova escala para os espíritos puros. E nessa escala de elevação dos espíritos puros, eles nos falam que existe a última instância dos espíritos puros, que são os espíritos crísticos, do qual Jesus é um deles. Então, Jesus está na última escala dos espíritos puros. São os eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, ele podia curar em qualquer canto. Na aldeia, fora da aldeia, aonde? Qualquer local. Ele sabia disso, mas ele estava nos ensinando. É a encenação simbólica. Então, Jesus tira o cego da aldeia. O que representa a aldeia? Aldeia, cidades, lugares, vilas, representam para aquela cultura condições espirituais e não locais circunscritos, sintonias espirituais. Ao tirar o cego daquela aldeia, Jesus estava tirando o cego de uma sintonia espiritual que o levou ao adoecimento. Então, por isso ele tirou o indivíduo da aldeia. Deu para compreender isso? Aí nós perguntamos, qual a nossa aldeia espiritual? Quais os pensamentos que nos envolvem diariamente? Qual o pensamento que é, digamos assim, mais corriqueiro em nossas vidas? Qual o pensamento? É de felicidade? É de irritação? É de reclamação? É de rancor? É de alegria? É de raiva? Qual o primeiro pensamento? Porque nesses pensamentos que são muito mais assíduos em nós, é onde encontram-se as nossas aldeias espirituais, é onde encontramos as nossas sintonias espirituais, é onde encontramos a multidão de espíritos que estão consociados conosco. E aí? É muita informação? Podemos seguir. E, Meire, onde é que você viu essa informação no Evangelho? Está lá, gente, da parábola do bom samaritano. Não tem duas cidades? As duas cidades representam duas sintonias espirituais, né? Jericó, geograficamente, era uma cidade baixa. E, além de ser uma cidade baixa, era uma cidade comercial. Ela representava naquela oportunidade todo o tráfico que existia naquela religião, todo o comércio que ali existia, e promovia naquele momento a cidade de baixas vibrações. Jerusalém representava elevação espirituais,
coisas espirituais. Além de ser geograficamente mais alta, era também a cidade que era a cidade onde eles acreditavam que Deus ali morava. E se Deus ali morava, era uma cidade espiritualmente elevada. Então, Jerusalém, alta vibração, Jericó, baixa vibração. E a passagem dessa parábola nos fala que, começa falando que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia da alta vibração para baixa vibração quando foi assaltado por salteadores. Quando foi ali pego por pessoas, ele estava baixando a vibração. Depois ele continua no texto e diz: um sacerdote descia de Jerusalém a Jericó, queda espiritual. Um levita descia de Jerusalém a Jericó, queda espiritual. Um samaritano, ele não descia de Jerusalém a Jericó. O samaritano, ele estava a caminho. Ele estava trabalhando, ele estava com um objetivo, ele estava focado. Então, as cidades, elas representam no Evangelho sintonias, do qual os personagens que ali encontravam estavam ligados. A aldeia representa a sintonia espiritual que nós cultivamos. No livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 8, o capítulo intitulado Associação, o Espírito Emmanuel nos diz que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, a criatura entra em contato com todos os espíritos na carne ou fora dela que vibram na mesma sintonia. Ou seja, essa é a sua aldeia espiritual. Nós sintonizamos com todos os espíritos que vibram na mesma sintonia que nós. Se eu tenho uma pessoa raivosa, se eu tenho mais raiva num dia do que macaco pula em 100 anos, eu vou sintonizar com todos os espíritos na carne e fora da carne que encontram-se na sintonia da raiva. Agora, isso não só aqui em Maceió. Isso aqui em Alagoas, isso no Nordeste, isso no Brasil, nas Américas, na Europa, na África, na Ásia. Eu vou sintonizar com espíritos encarnados e desencarnados no mundo todo. Aí tem até aquela frase, olha, fulano morreu de raiva. Agora dá para entender por que raiva mata. Porque eu não tenho raiva sozinho. Eu tenho uma raiva sintonizada com a raiva do mundo inteiro. É muita raiva, é uma energia muito densa, muito perniciosa para que nós possamos aguentar. E o nosso organismo não foi preparado para uma força perniciosa como essa. Então, quando Jesus tira o homem, afasta o homem da aldeia, é justamente para que ele possa sair da sintonia em que ele encontrava-se anteriormente e do qual encontrava-se adoecido. Então, esse foi o segundo passo. O terceiro passo do processo terapêutico, ele já retirou o indivíduo da sintonia perniciosa. O terceiro passo, aí, é justamente o processo terapêutico propriamente dito. É levar o indivíduo para as terapias do qual ele necessita. No caso das terapias humanas, nós temos os médicos, os hospitais que promovem, fazem todo aquilo que seja necessário, de exames a medicamentos, para promover a saúde. Em contrapartida, nós, espíritas, oferecemos as terapêuticas espíritas através do passe, né, através da água fluidificada e principalmente através do Evangelho. A gente vê que tem pessoas que vão às palestras públicas quando presencial e chegar faltando 5 minutos para acabar a palestra pública somente para tomar passe. Pensando que estava fazendo um grande negócio, estava fazendo nada. A gente fica querendo enganar a divindade, é uma coisa impressionante a gente. Não percebe o indivíduo que a palestra pública é um trabalho de desobsessão. É um trabalho de desobsessão. O passe é apenas um auxílio nesse processo.
não é o principal. O principal medicamento é o Evangelho. É o Evangelho. E isso nos traz muitas reflexões acerca dos trabalhos das nossas instituições, daquilo que nós realizamos, como realizamos, das orientações que nós fornecemos aos frequentadores, aos próprios trabalhadores que ali estão chegando, para que nós possamos trazer verdadeiramente as informações com muita responsabilidade, com muito cuidado. Porque nós temos que perceber e entender que o grande papel dessa terapia que nós usamos com tanta propriedade, né, que é a fluidoterapia, ela não é a terapia para curar, mas é para aliviar, para auxiliar no processo. É para auxiliar aqueles que ali encontram, que vêm nos procurar. E não para fazer disso algo extraordinário, algo fantástico, sob justificativa nenhuma. Nós não temos o direito de assim fazer para com absolutamente ninguém. O papel primordial do centro espírita, ele é de iluminação do espírito. E nós não podemos nos afastar desse entendimento. Porque a cura real, ele é um processo. E que advém da iluminação interior. Né? Que nós possamos perceber todo esse processo terapêutico, mas de tudo isso que nós não podemos desconectar é que parte do processo inicial, a vontade de quem encontra-se enfermo. Então, nós já estamos aqui com 3 etapas da nossa reflexão, né? Primeiro, buscar o Cristo, perceber-se enfermo, querer ser ajudado verdadeiramente. O segundo ponto é estar desperto, para deixar a aldeia, renovar os hábitos, melhorar a sintonia, para nos libertarmos até de processos obsessivos que têm nos amarrado a enfermidades severas, pelo nosso descuido com a nossa saúde como espíritos imortal. Porque muitas vezes nós colocamos a culpa nos espíritos, né? Nós colocamos a culpa nos espíritos. Eu estou sofrendo uma obsessão terrível com esses... Não, não é assim, não. Então, chamando a atenção do débito que nós temos para com eles. Não é assim, não. Não é assim, não. Nós temos que ter um entendimento mais completo das situações. Nós temos que perceber. É por isso que eu insisto sempre em nós nos percebermos como espíritos imortais. Porque nós vivenciamos uma existência das milhares que nós já tivemos lá atrás. E nós respondemos pelas situações anteriormente vividas, sob novos aspectos, é verdade. Mas nós vivemos porque as reencarnações, elas estão, de certa forma, interligadas. E o terceiro passo, que é justamente a própria terapêutica. No centro espírita, no caso, os passes, água purificada, o diálogo fraterno, né, que são as orientações mais comuns e, principalmente, o Evangelho. E no mundo, a medicina, que são os médicos, os enfermeiros, os medicamentos que serão utilizados nesse processo de recuperação do corpo físico. E vamos refletir agora na 4ª etapa desse processo, dessa terapêutica do Cristo. E é um processo muito delicado. Manter-se e zelar pela saúde. Manter-se saudável. Permanecer zelando pela saúde. Porque, veja bem, nós reconhecemos que estamos doentes, nós pedimos socorro, nós nos esforçamos, seguimos Jesus, aceitamos o seu convite para seguir com ele, procuramos mudar os nossos hábitos, renovar os nossos hábitos, mas precisamos manter, zelar pela nossa saúde. Precisamos conservar. E é nessa última parte que encontra-se o entendimento para aquela mensagem final do Cristo. Volta para a tua casa, mas não volta
para a aldeia. Porque essa manutenção, ela representa dizer que, olha, você foi trazido para cá, você agora está numa assistência para uma recuperação. Você estava uma bagunça completa. Você estava uma bagunça. A tua mente estava uma bagunça. Você foi totalmente invigilante. E a nossa mente é a nossa casa. É a casa mental. Uma casa mental desordenada deixa a nossa vida completamente desorganizada. Nesse instante da terapêutica do Cristo, ele está dizendo que a nossa casa tem que permanecer arrumada, porque quando nós estávamos enfermos, representava que a nossa casa estava fazendo uma comparação com uma casa realmente fechada há muito tempo, sem receber a luz do sol, os móveis todos empoeirados, o tapete estava muito empoeirado, muito sujo, a geladeira sem lavar, tinha alimentos apodrecidos na geladeira, existia um mau cheiro muito grande dentro de casa. Quando a gente chegava dentro de casa, que abria a porta um pouquinho, que via a bagunça, fecha a porta e corria de novo. Porque se começar a limpar, vai ser um Deus nos acuda. Só que tem um momento que a gente não aguenta e faz a grande limpeza. Aí nós vamos precisar conservar a casa arrumada. Nós vamos precisar conservar o ambiente limpo. E aí é que Jesus diz a recomendação. Volta para a tua casa, que nesse momento está arrumada, mas não volta para a aldeia. Não volta para as sintonias que te levaram ao adoecimento, porque a tua casa vai ser invadida e, mais uma vez, a sua casa será bagunçada, levando você de retorno a uma enfermidade. Aí, nessa passagem não tem, mas em muitas outras passagens, Jesus dizia, para que algo pior não te aconteça. Então, essa é a terapêutica do Cristo em 4 passos. Precisamos compreender a sua mensagem e tudo quanto ela nos convida a refletir. Precisamos compreender que o processo de cura é um processo. E que a cura dá-se através do meu esforço para tornar-me melhor. Quantas vezes Jesus nos disse, a tua fé te salvou? Vocês já perceberam essa frasezinha? Ele não disse, a tua fé te curou. É a tua fé te salvou. Eu nem sabia que a gente estava em perigo. A gente estava em perigo. Porque nós estávamos sem reagir. Nós estávamos uma bagunça. E quando nós nos esforçamos para despertar em nós o esforço, porque a gente pensa que fé, ela é muitas vezes associada a questões muito mais exteriores. Mas a fé é um sentimento íntimo, renovado, burilado, fortalecido pelo reconhecimento do que nós somos e para onde nós vamos e que depende de nós. A fé é uma força íntima que pode promover a cura. Por isso que Jesus dizia, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Então, só depende de nós. A terapêutica do Cristo, em 4 passos, depende da nossa vontade de sermos e de estarmos verdadeiramente curados. Então, temos a grande necessidade de despertar para as realidades superiores do amor, sair do estágio de estagnação em que muitas vezes nos acomodamos por preguiça ou por acomodação mesmo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, segura na mão de Deus e vamos embora, com o Evangelho de Jesus a nos orientar, a sua força a nos convidar a seguir, nós nascemos para ser felizes. Se nós estamos entristecidos, se nós estamos em sofrimento, se nós estamos com dor, é apenas um momento. Precisamos retomar os passos, retomar a caminhada e direcionar para as leis do amor. Dizendo não às viciações, dizendo não a tudo aquilo que vá contra as orientações da misericórdia divina. Acalmar esse egoísmo, fechar esse egoísmo, aniquilar esse egoísmo, melhor dizendo, é a garantia da saúde para o espírito imortal que somos todos nós.
Então, meus queridos amigos, eram essas reflexões que nós gostaríamos de trazer essa tarde sobre Jesus, médico de homens, médico de almas. Muito obrigada. Obrigado a você, Meridiane. Foi um prazer ouvi-la, ouvir essas preciosidades evangélicas esclarecedoras, né? E reforçando que o Evangelho é terapêutico, o Evangelho é um guia de comportamento, né? Um guia de vida. A gente tem que refletir bastante, ver esse aprisionamento que a gente vive, né? E buscar abrir essas portas, a gente se libertar dessas dificuldades que nós criamos para nós mesmos e que tudo está em nossas mãos, né? Jesus, os mensageiros de luz, estão à nossa disposição para nos auxiliar, mas os passos nós é que temos que dar, né? Ele vai pegar na nossa mão, vai nos ajudar, nos fortalecer, mas tudo depende da nossa caminhada. A gente é quem vai ter que ter forças para dar os passos nessa direção do nosso melhoramento, do dia a dia. Muito obrigado, Miri, mais uma vez. Vou pedir a você uma gentileza, fazer a prece final. Então, meus queridos amigos, nesse instante, pensemos em Jesus, o amigo incondicional das nossas existências, da nossa vida, e ao nos colocarmos diante dele, dizemos: Senhor, gratidão envolve os nossos corações pela oportunidade de refletir na tua divina mensagem. Auxilia-nos todos os dias, Senhor, para que tenhamos a força de combater as nossas imperfeições e que tenhamos, Senhor, sempre à mão, na mente e no coração, o teu divino evangelho, esse código de amor destinado a nos convidar para a nossa redenção. Fica conosco, amado Mestre Jesus, e que as irradiações de esperança, as radiações de força e de paz possam envolver não apenas a nós, mas a toda a humanidade. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos por participarem desse momento tão enriquecedor e que todos tenham uma boa semana e até próximo sábado, né? Muito obrigado, Mary, mais uma vez. Um grande abraço. Obrigada a você e a todos. Até outra oportunidade, se Deus permitir. Um abração.